importante. Foi importante ou não? Porque é domingo que vem já. É importante. 20ª edição da Arca da Conquista. E eu participei de todas. Sabe o que isso quer dizer? Que eu estou ficando velho. Porque você participar de algo 20 vezes, que é uma coisa uma vez por ano, já é um esforço grande. Eu quero que você agora, que não participou ainda de nenhuma, ou que participou do ano passado, ou das últimas duas, eu quero que você preste atenção, porque essa última, e eu vou te explicar por que a última, ela tem uma proposta muito específica. Aliás, eu estava vindo para cá e estava assistindo o pré-culto. Você sabia que nós temos um pré-culto no canal do YouTube, no IBA Plus? Você sabia disso? Quem sabia, levanta a mão. Aí você olha para mim e fala, igual eunuco, como saberei se ninguém me fala? É verdade ou não é? Então, eu estou aqui para falar, né? Você venha para a igreja já conectado. Entra lá no IB Amoreiras, ao vivo, e você já vai ver. E eu estava vindo para cá ouvindo testemunhos da nossa Arca da Conquista. Eu até vi se não estava no rádio, porque eu escutei, quase que eu escutei lá no meio. Quanta benção, meu irmão. Quanta benção. E eu falei, nossa, Deus é amor. Não é não, é a Batista Moreiras. O Deus é o mesmo, né? Operando milagres. Então foi muito bom. E eu pedi, inclusive, para eles que coloquem no telão aqui os nossos pré-cultos. Porque o pessoal fica aqui, né? Geralmente nesse horário já não tem ensaio, já não tem nada, porque já é a hora de estar tudo ok. Coloca, porque quem chega, imagine você chega numa igreja pela primeira vez e você começa a ver que Deus opera milagres, que Deus resgata pessoas que estavam perdidas, que Deus faz coisas. Meu Deus, você fala, encontrei Deus. E é isso que nós queremos, porque realmente encontramos. Eu estava assistindo ali, vendo, puxa, Deus operando tanto, Deus fez tanto. Quantos dos que aqui estão já participaram de uma e foram respondidos no seu pedido? Levante uma de suas mãos. Quem aqui foi respondido em mais de uma? Levante as duas mãos. Puxa vida, olha que coisa preciosa. Isso é sobrenatural. Isso é mais do que nós. Isso é Deus. É mais do que eu e você podemos. Isso é Deus. Então eu vou pedir que você, nessa visão, você se abra para o que Deus vai falar no teu coração. Nós teremos 4 domingos de grande celebração. Essa última edição vai ser de grande festa, porque estamos felizes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos tão alegres. Então põe a mão no teu coração assim. Senhor, nós não temos como agradecer por tudo que o Senhor fez. Senhor, é a 20ª. E meu Deus, como foi a primeira, segunda? Senhor, foi no meio de escombros de construção. Foi no meio de areia, foi no meio de pedra. E logo depois, ó Deus, já era no meio de um prédio. Dali a pouco era no meio de um prédio um pouco melhor. E Senhor, hoje é a 20ª, estamos aqui celebrando que o Senhor nos deu um acampamento, meu Deus. Senhor, essa igreja que não para de crescer em estrutura, porque o Senhor tem nos dado um crescimento de pessoas, e pessoas exigem estrutura para que possam crescer. Muito obrigado, Senhor. E agora, Deus, eu peço que o coração, a mente dessa pessoa, eu não sei o nome de todos, eu não sei o problema de todos, mas eu sei que todos estão aqui por tua causa. Eu peço que o Senhor abra o coração, ajude-os a abrir o coração e encha o coração deles daquilo que o Senhor tem para falar, ensinar e nos desafiar em nome de Jesus. Amém. Ser conquistador é reconhecer a oportunidade. Ser conquistador é reconhecer
a oportunidade. E você pode dizer assim, pastor, não, a oportunidade é sempre evidente. Não é. Você vai ver isso comigo na mensagem que Deus me deu para abrir essa última campanha, a Arca da Conquista. Ser conquistador é perceber a oportunidade. A oportunidade nem sempre é algo que você está acostumado, por isso você não percebe. A oportunidade nem sempre é algo que você controla, por isso você não percebe. Mas quem aqui quer uma conquista de algo que você nunca alcançou? Diga aleluia. Então nós precisamos de um movimento que nós nunca conseguimos. O que eu estou falando é, ser conquistador é reconhecer a oportunidade. E por eu ver que alguns ainda estão meio perdidos no smartphone, fale para quem está perto de você, ser conquistador é largar o smartphone e reconhecer a oportunidade. Aí funcionou. Teve gente que quase engoliu o smartphone. Falou assim, opa, não sou eu. Deus deu a arca da conquista, ou a arca da aliança, melhor dizendo, para o povo de Israel. Ele apontava, a arca apontava para a presença de Deus, entronizado. Ser entronizado é sentado no trono, entre os querubins. Quem criou isso foi Deus. E isso Deus não criou para permanecer até hoje. Hoje está em nosso meio apenas como um símbolo que nos reporta ao mover de Deus. Mas isso já era um tipo, uma tipologia daquele que viria para estabelecer o trono de Deus sobre a terra, ou nos corações. E o nome dele não é Arca da Aliança. O nome dele é Senhor Jesus. Vamos falar o nome dele com disposição, vamos lá? E o nome dele é? Senhor Jesus Cristo. Os dois querubins não estavam voltados um de frente para o outro. Por mais que é isso que você veja, quando você vê, inclusive hoje temos uma réplica, 1 por 1, escala real da Arca da Aliança. Só não é revestida de ouro. Não se empolgue. A original era. E você vai ver dois querubins. E você vai olhar e falar, um está de frente para o outro. Mas se você lembrar que Deus disse que viria ali, sobre a tampa do propiciatório, ou sobre a tampa, e ali ele seria entronizado, e ali ele falaria com o homem, os dois querubins visivelmente estão um de frente para o outro, mas na realidade tem alguém no meio deles. Agora era para você dar aquela salva de palmas. É o Vande que não está ligado hoje. É o Vande. Fala para mim, isso não é? Você olha e assim é que as pessoas aí fora não entendem. Elas olham esse prédio gigante, olham essa multidão aqui dentro e falam, o que tem esse pastor que atrai essas pessoas? Eles não sabem que entre eu e você, eles pensam, o pastor está de frente para eles e eles de frente para o pastor. Tem alguém entre nós. Ele é quem nos atrai. É por causa dele que eu estou aqui em cima falando. É por causa dele que você está aí embaixo adorando. É por causa dele que nós estamos unidos. Todos olham e vêem um querubim de frente para o outro. Mas na verdade um querubim nunca viu o outro. Eles estavam prostrados diante daquele que estava entre os dois. Assim deve ser a igreja hoje. Nós vivemos um de frente para o outro, mas nós não nos enxergamos mais. É Cristo que está dando a liga no meio de tudo isso. É Cristo que está dando a conexão e a comunhão entre nós. E um vê Jesus no outro.
A presença da arca era a presença de Deus evidenciada. Estou falando tudo no passado, você está percebendo isso? Porque isso era um plano de Deus, temporário, que se cumpriu. Hoje para nós é um ícone que nos reporta uma época de conquista. O pastor Luiz leu aqui o versículo do episódio em que uma geração que aprendeu, depois de repetência, consegue entrar na terra. Uma geração que sobrevive ou que brota do deserto, porque aqui viveu 40 anos antes, morreu no deserto porque duvidou, porque não viu a oportunidade. E ser um conquistador é perceber a oportunidade. Eles olharam e viram problema. Se você vê a narrativa dos espias lá em Números e também em Êxodo, você vai ver que contrasta com a fala de Josué 3, que fala, e nós vamos tomar posse da terra, e diz inclusive os povos que estavam assentados nas terras, onde eles iriam se posicionar e tomar posse. Porque afinal de contas, aquela terra foi dada por Deus ao seu pai Abraão. Então era por direito deles, era por herança deles. Mas 40 anos antes eles não viram assim. Eles estavam impregnados demais com a realidade de escravidão do Egito. E quando eles vêm e vê uma chance, uma oportunidade de ser um conquistador, eles não conseguem reconhecer, porque seus olhos estavam viciados na escravidão. Meu grande problema e desafio numa campanha como essa é tirar os teus olhos da escravidão da qual você se meteu ou te colocaram. E você começa a dizer, não, isso não é para mim, não, isso não dá, não, isso não consegue, não, isso não vai dar, não, isso não é possível, não, isso não faz, não, isso Deus não opera. É engano, não há difícil para Deus. E Ele só está à procura de quem se manifesta como conquistador, para manifestar sua mão forte, e para que o povo ainda possa glorificar Ele pelos seus poderosos feitos. A presença da arca evidenciava tudo isso. Era essa tipologia daquele que viria. E quando ele viesse, também não seria reconhecido como oportunidade pela maioria. Ele foi reconhecido como oportunidade como por uma mulher samaritana, por uma Maria Madalena pecadora, por um Zaqueu que cobrava impostos, ele foi reconhecido pontualmente, mas de uma forma geral todos o viram como uma fraude, até a hora em que o túmulo foi aberto milagrosamente e ele, pelo poder de Deus, sai ressurreto, dizendo, aquele que crê em mim não morrerá, passará da morte para a vida. Eu sou desses. Eu estou nesse pacote de vitória aí, ó. Por isso eu quero te dizer que somente a presença de Cristo, ou da oportunidade, ou na época da arca, não era suficiente. Sempre foi necessário crer. Você está aqui nesse domingo pela manhã, não é suficiente. É necessário crer. E crer é algo que às vezes vem de confronto à nossa própria racionalidade, ou à nossa maneira de racionalizar as coisas que nos cercam. Ela vem de confronto a muitas coisas, vem de confronto à tua cultura, aquilo que você cresceu ouvindo. Você não será, você não conseguirá, você não poderá, você não vai chegar. Não, isso é para os outros, não é para você. Isso é para os outros, não é para você.
E com isso você começa então a se limitar cada vez mais, a se encolher cada vez mais, a se diminuir cada vez mais. Mas aí vem Jesus Cristo e diz: você não vive mais você, agora você vive em mim e eu vivo em você. E a vida que agora você vive, você não vive mais somente na carne, mas você vive para a glória daquele que te salvou, daquele que te redimiu. Então você vive algo que vai além. É preciso crer. Fala por irmão que resgatou o smartphone outra vez e fala assim para ele: é preciso crer. Eu não vi ninguém com smartphone, tá? Eu falei brincando agora. Mas na primeira tinha um monte de gente escrevendo: não, eu quero costela. E o açougueiro lá falando: mas eu botei passar maminha, eu quero costela. E o camarada numa carne dessa quer ser espiritual. Não vai dar certo. Eu vou te falar de 2 episódios que não estão nesse momento. Eles partem desse momento de Josué 3, que é sobre o que nós vamos pregar durante esse mês. Indiretamente ou diretamente, os pastores, cada um vai fazer algo em cima disso aqui nas nossas extensões. Primeira coisa, eu quero ver com você um episódio. Gente, é um episódio muito interessante, porque ele parte de um rompimento de uma geração que tinha se perdido. Deus resgata de uma forma até trágica com Eli e seus filhos sendo aniquilados pelos filisteus. Os filisteus roubam a arca, porque os filhos de Eli levaram, pensando: vamos levar a arca e a gente está garantido. É necessário crer, lembre-se disso. Não basta ter Jesus por perto, é necessário crer. E eles então são derrotados, ou morrem, e a arca é roubada. Fica por 7 meses, trazendo uma série de problemas para os filisteus, desde o confronto ao Deus deles, que era Dagon. Todas as manhãs Dagon amanhecia a estátua dele de cara no chão, eles colocavam de pé, no outro dia ele estava de cara no chão, no outro dia, e aí eles não entendiam, mas não queriam se render ao entendimento, até a hora que começam a aparecer neles furúnculos e toda espécie de problemas que você não pode nem imaginar, e também ratos e tudo mais, e eles têm que fazer tudo aquilo em formato de ouro e colocar como algo que fosse agradável a Deus para que aquela praga cessasse. E com isso eles entregam a arca novamente, a arca da aliança, onde 2 querubins estavam um de frente para o outro, para quem não entendia o princípio, mas os 2 estavam voltados para o Deus que descia sobre a tampa do propiciatório, para quem tem que crer. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui tem a ver com o texto que eu vou ler daqui a pouco, mas eu vou te colocar primeiro a chamada. Estar com a arca por 20 anos e só lamentar. 20 anos com a arca, não crer, não viver, não aproveitar, só lamentar. Pastor, o senhor está falando da IBA? Espero que não, mas eu estou falando do texto bíblico, 1 Samuel 7, 1 e 2. Olha lá a projeção. Eu nem vou pedir para você abrir, Samuel, embora não seja tão difícil. Mas olha aí, para ganharmos tempo. Então, os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Isso você lembra que eu acabei de falar. Os filisteus entregaram, lembra? Você tem que falar só sim ou não. Mais por simpatia, por alegria, do que por necessidade. Mas mais para a gente estar junto. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eliezer para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, cuidado por Eliezer,
por muito tempo. O que está escrito ali agora? 20 anos no total. Aí foi sua bênção. O que eles fizeram durante esses 20 anos? Durante esse período... Não, outra vez. Durante esse período... Mas, gente, eles tinham a arca de volta. Mas não basta isso. É necessário crer. Eles lamentavam a espera de uma ação do Senhor. E o Senhor esperando eles crerem como creram anteriormente, seus antepassados. Levando a arca sobre os ombros e pisando no Jordão. A ação foi dos homens. O milagre foi de Deus. Eles aqui estavam esperando uma ação de Deus. E lamentando. Irmão, amigão, gente nova, gente antiga, as igrejas, vamos falar dessa que eu conheço mais, mas infelizmente essa não é a única, estão cheias de pessoas que vêm à igreja para lamentar. Estou até pensando em tirar o nome de Iba e colocar Muro das Lamentações. E os pastores teriam que começar a usar quipá, o que ajudaria a nossa falta de cabelo aqui na região, onde o goleiro fica pisando aqui, a grama não cresce. Você vem, você está diante do Deus Todo-Poderoso, você está diante com o povo que já saiu do Egito, da escravidão, mas você não consegue se libertar do cacuete de escravo, você não consegue se libertar do cacuete daquele que fala assim, não vai dar, não vou conseguir, não vai romper, não vai fluir. Sempre assim. Sabe por quê? Porque você não crê. Trouxeram a arca, colocaram na casa de Abinadab, numa colina, tudo errado, e colocaram Eliezer para cuidar, como se fosse um objeto que deveria ser cuidado. Ela nunca foi isso, era um símbolo que deveria reportar a presença de Deus. O erro foi se apegar mais no símbolo do que na fé, que foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Eles se apegaram mais no símbolo do que na fé, não tinham fé, não tinham vida com Deus, e se apegam num símbolo, dizendo, o símbolo vai resolver. É mais ou menos igual pessoas que carregam um patuá, uma fitinha para dar sorte, um cartãozinho que não sei o quê, que beijam um crucifixo para ver se a coisa flui, para que usa uma meia diferente da outra, porque desse jeito que deu certo da última vez, então você fica escravo da meia para o resto da vida. Pessoas que usam uma roupa de baixo, de cor, que querem provocar isso no ano vindouro. Você acha que o ano está vendo que cor que você está usando? Mas mesmo assim você fala, e pior, que ninguém veja, ou ouça o que eu vou falar. Você faz isso para vir no culto da virada da Iba. Os irmãos vêm tudo de branco, parece uma sessão espírita. E eu olho aquilo e falo, irmão, qual é a ideia do branco? Pastor, eu quero paz. E não tem problema, até o final do ano vocês já vão esquecer do que eu falei, você vai estar de branco aqui, e eu mais uma vez vou achar esquisito, mas não vou falar nada. Eles ficaram 20 anos com a arca ali. O símbolo da resposta estava ali. A resposta não, porque a resposta era Deus que descia na tampa do propiciatório. E eles só lamentavam. A arca estava ali, mas a arca estava do lado errado, ou no lugar errado, com as pessoas de postura errada. Ela estava no lugar errado porque estava sobre o alteiro, ou sobre a colina. E ela estava com postura errada, porque quem estava ali não estava para prestar culto a Deus, estava ali para guardar a arca. Estava fora do tabernáculo e longe da adoração.
O lugar de Deus não é fora do tabernáculo, nem longe da adoração. O lugar de Deus é no trono do teu coração, e sendo reconhecido como Deus, eles simplesmente viam dois querubins, um de frente para o outro. Nós vemos dois querubins adorando ao Deus vivo. Essa é a diferença. Sem expressão de fé, a conquista está ao alcance, mas você não tem posse dela. Sem expressão de fé, essa palavra nós vamos falar um pouquinho, que tem a ver com as mensagens que virão para frente. Expressão de fé, repete por favor, expressão de fé. Mas pastor, eu tenho fé, então expresse. Por quê? Porque uma fé sem expressão é uma fé morta. Fé sem obras é morta. A expressão da fé é quem nos abre os olhos para que temos fé. E essa expressão de fé não nos deixa apenas ao alcance da conquista, ela nos dá posse da conquista. 20 anos de lamento, esperando a ação de Deus, e Deus esperando a ação dos homens. Ah, pastor, mas isso não é bíblico. É totalmente bíblico. Se você parar para algo que se chama interpretação da Bíblia, você vai ver vastamente Deus com essa expressão, na maioria das vezes literal: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Quem começou a história do encontro? Eu vou repetir: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Quem começou a paquera? Deus ou você? Você. Deus fala: volte-se para mim e eu me voltarei para você. Ah, não, pastor, Deus já fez a obra. Fez. E o que o povo fazia? Lamentava. Deus não fez já a obra. Está tendo mudança ali fora? Não é um dia ideal para mudar, para fazer mudança, né? Mas se for, se é necessário também, segue teu caminho, não tem problema. Eu acho que é o café que estão preparando, é só domingo que vem. É que eu tô aqui, eu estou refém, eu não posso sair, né? E eu só fico escutando, explode aqui, estoura lá, e eu fico falando: meu Deus. Mas melhorou já. Melhorou. Ó, Deus já fez a obra de salvação. Domingo passado você estava aqui, com milhares de pessoas somando os 2 cultos, e mais a extensão do Vida Nova. Jesus ama exatamente todos. Jesus morreu na cruz por exatamente todos. Mas quem é salvo? Todos? Todos os que creem. Como é que começa a tua salvação? Com a tua fé, baseada pela obra de Jesus. Como é que começa a conquista? Com a tua expressão de fé, baseado em quem Deus é. Mas eles, ao invés de estarem buscando a presença de Deus e percebendo a oportunidade, reconhecendo a oportunidade, eles estavam lamentando. Eu vou me antecipar um lamento muito previsível, mas totalmente diabólico. Posso me antecipar porque já são 20, então eu tenho um pouco de experiência. Você vai sair daqui lamentando: eu queria dar uma oferta maior na campanha. Se é comigo que você fala, eu respondo o quê? Então dê. Aí você vai responder o quê? Mas eu não tenho. Aí eu vou ter que responder o quê? Então não é isso que Deus quer. Deus nunca vai falar com você o que você não pode. O que você não pode é Ele quem faz. Mas eu vejo esse lamento. Gente, lembra uma coisa: a primeira vez que nós entramos com a campanha da arca foi no meio de areia, foi no meio de pedra de concreto. Nós limpamos um pedaço da praça que ainda era concreto usinado.
Tinha uma portinha de vidro que entrava aqui na rampa de subida. Tudo isso aqui não existia. Tudo isso aqui era um galpão que nós derrubamos depois da primeira. Derrubamos entre a primeira e a segunda. Na terceira, nós estávamos fazendo essa laje aqui. Isso aqui tudo era um sonho. Nós entramos ali. Nós entramos por ali. E as pessoas falando, puxa, eu queria fazer mais. Eu lembro de uma irmã, olha o naipe do crente. Me agarrou pelo braço, emocionada, lágrima nos olhos, e disse assim: pastor, eu queria tanto ganhar na Mega Sena para poder dar de oferta. Não, mas fica pior. Eu falei, tudo? Ela falou, não, o dízimo, né? Eu falei, Deus não precisa da Mega Sena. Deus precisa do teu coração. Então eu já estou me antecipando a um lamento que o diabo usa para te excluir. E para 20ª. Por 20 anos você está lamentando. E você vai lamentar na última se não mudar de postura. Você vai olhar e falar, como eu queria fazer mais. Deus não quer que você faça mais. Deus quer que você faça tudo que você pode. Que é a tua expressão de fé. A expressão de fé daquela viúva foram 2 moedas. E aquilo foi muito ou pouco? Foi pouco. 2 moedas não era muita coisa. Mas era tudo que ela podia. Deus está de olho nisso. Agora, se quem pode mais faz só 2 moedas, aí Deus fala, não é isso que eu te falei. E Deus fala, e é isso que é legal. Você que está meio preocupado, pensando que eu vou mandar para você um e-mail falando, tua oferta. Deus me mostrou, tem que ser tanto. Você está enganado. O meu grande dilema é eu entender qual é a minha oferta. A tua é você e Deus. Que é a tua expressão. Mas aí nós achamos saídas para, ao invés de expressar a nossa fé, a gente fica lamentando. Lamento. E esse lamento só traz atraso. Para você ter uma ideia, na sequência disso aqui que você viu de Samuel, na leitura que você viu de Samuel, vem Saul, o primeiro rei de Israel. Ele não interagiu com a arca. Ele teve um reinado sem tratar com Deus. E na reta final do seu reinado, ele estava endemoniado. Literalmente endemoniado, ao ponto de Davi ter que tocar a lira para que ele fosse liberto. Como é que pode um homem que foi ungido para ser rei do povo de Deus se torna uma pessoa perturbada por demônios ao ponto de expressar essa perturbação? Saul não interagiu com a arca e se perdeu. Lembre que ela representava a manifestação de Deus. A manifestação de Deus. A manifestação de Deus para nós hoje é Cristo. E se você não interagir com Cristo, você fica endemoniado, louco, e gosta de estar aqui, porque aqui se toca lira, e a lira te deixa liberto, porque a lira é tocada como adoração a Deus. E você fala, nossa, quando eu venho na igreja eu me sinto tão melhor. Esse sentir-se é muito relativo, mas você se sente melhor porque você está num ambiente de libertação. Você não tem que viver em busca de libertação. Deus te chamou para você ser um libertador. Deus te chamou para sair das cordas e voltar para a luta. Mas no meio de tudo isso surge um rei adorador. E esse rei adorador se chamava Davi. Você pode dizer, Davi? Fala para o irmão agora que está falando à toa com quem está do lado. Fala, é Davi, viu? É Davi. A arca, o último conceito que eu quero que você pegue
Hoje nós temos ainda uma peça teatral que é da época, eles tentam te reportar para a época em que entram na Terra da Conquista. A arca era a referência da conquista, não do lamento. A arca era a referência da conquista, não do lamento. Davi fica sabendo, e a primeira coisa que ele toma como providência é: vamos buscar a arca. E ele vai buscar a arca, lá no lugar onde ela só provocava lamento. Ele vai buscar. Chegando lá, ele monta tudo como deveria ser trazido, e vem trazendo. De repente, os bois que puxavam o carro, onde a arca estava sendo trazida, se confundem em uma pedra, o carro inclina, a arca ia cair, e um dos ajudantes, chamado Uzá, põe a mão para impedir que a arca caísse no chão. Quando ele apoia na arca, e ele não era a pessoa preparada para isso, ele morre. Isso causa um temor. E Davi, um adorador, se sente inibido de dar continuidade. Muitos lá dele falam: está vendo? Por isso que Saul deixou quieto. Gente, tudo que o diabo quer é que você deixe quieto. Porque se ficar quieto, você fica só no campo do natural. Sendo que existe o campo sobrenatural todinho para você. Você está tentando resolver a tua vida nas forças limitantes que você tem. Sendo que você tem tudo ao teu apoio, ao teu dispor, para você reagir com força e com um poder que não é teu, que é dele. E Davi promove um ambiente que para nós se torna fundamental, porque ele se torna o remédio do que foi por 20 anos a localização da arca na casa de Abinadab. Na colina, no outeiro, sendo cuidada, e não no tabernáculo sendo adorada. Essa viagem interrompida levou a arca para a casa de outro levita chamado Obed-edom. Abra sua Bíblia ou acompanhe aqui um versículo chamado, lá em 2 Samuel 6, 11. Olha só. Por 20 anos, a arca ficou no outeiro, lá na casa de Abinadab. E por 20 anos o povo fez o quê? O povo fez o quê? Quantos do povo fizeram isso? Todo Israel lamentou, sendo que tinham resgatado a arca. Gente, às vezes nossos erros tentam nos afastar de Deus de uma forma permanente. Isso é estratégia do diabo. Deus sempre está com as mãos estendidas para você, dizendo: volta, volta, volta para o caminho que eu te chamei, volta para o caminho que eu te coloquei. Mas você fica lamentando o teu erro passado. Diga: meu erro passado ficou no passado. Jesus o perdoou. E o meu futuro é com Jesus. Olha só. Na casa de Abinadab ficou por 20 anos e aquilo foi só lamento. Olha só o que acontece. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, que é o nome composto, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Agora, a postura era correta e a conquista simplesmente fluía como bênçãos.
Você está nessa campanha para consertar tua postura, porque você já é de Deus, você já é salvo por Jesus, mas talvez você fique amargando lamentação, aguardando a volta dele, que é a ação que ele falou que vai ter. O resto tudo dele tem reação à tua ação de fé. Você tem ação de fé, ele reage com bênçãos. Você tem ação de confiança nele, ele reage com respostas. Você está esperando a ação, e a próxima ação de Cristo na tua vida, a primeira foi te salvar, sendo você pecador e não merecedor. A segunda é, eu voltarei para te buscar. No meio disso, você tem um relacionamento com ele, em que você atrai a ação de Deus com atitudes de fé. Obed-edom falou, eu não vou ficar lamentando. A arca estar na minha casa é bênção. Por 20 anos eles falaram, a arca na minha casa é lamento. Obed-edom diz, a arca na minha casa é bênção. Daqui a pouco você vai ver os nossos levitas, nossos sacerdotes, os nossos pastores, vestidos de forma épica, trazendo a arca como ela foi trazida no dia em que o pastor Luiz deu aqui, no dia do Jordão ser aberto, para eles entrarem aonde nunca tinham entrado. Eram escravos e agora eram conquistadores. Como acontece essa mudança? Acontece a mudança com uma expressão de fé. Quando você vê a arca chegando, você tem que duas posturas, uma. Ou você vai lamentar e falar, meu Deus, é a 20ª. Ou você vai olhar e falar, glória a Deus, a arca está entre nós. E com toda sinceridade eu te peço, saiba transferir isso para Jesus. Ou então você vai sair daqui falando mal de mim, barbaridade. E o pecado será só teu, porque eu estou explicando o que é. Sim ou não? Ah, então tá bom. E aproveite que é a última vez que eu explico, porque é a última vez que eu faço, é a última edição dessa campanha. Para experimentarmos o fluir da conquista, precisamos olhar e ver como oportunidade. Olhar e não ver como peso. Não ver como fardo, não ver como ruim, não ver como, ai que ruim. Isso é cabeça de escravo. Você não é mais escravo. Jesus te libertou. E por você ser livre por Jesus Cristo, você vai perceber a oportunidade. Oportunidade de se viver o que nunca se viveu. Oportunidade de se chegar onde nunca se chegou. Para experimentarmos, temos que ver a oportunidade. Não precisamos de mais 20 anos. Não precisamos de mais 20 oportunidades. Precisamos de só uma. E uma oportunidade foi necessária e suficiente para que o povo por fim tomasse posse da terra, depois de 40 anos de lamento por não terem visto a primeira vez que entraram na terra prometida como oportunidade, mas viram como castigo, como medo, como problemas esperando. Eles olharam aquilo e sofreram por 40 anos no deserto. Agora Deus vem a eles e fala, agora como vocês veem, nós vemos como oportunidade. A arca ia na frente, eles iam atrás, uma distância de 1 quilômetro, tendo como referência a arca. Quando a arca entra no Rio Jordão, os pés dos sacerdotes pisam na água, a água começa a se amontoar, a água começa a se amontoar, algo que só acontece no estado sólido, mas a água no estado líquido começa a se amontoar por uma questão puramente de milagre, porque quando Deus vê alguém agindo pela fé, Ele não respeita a lei física, lei da gravidade, lei das finanças, do mundo financeiro. Não importa quem está no Planalto de Brasília, mandando no país, não importa quem está no Supremo, não importa quem está nos Estados Unidos. Deus manda de cima para baixo, e de cima para baixo Ele te alcança aonde você estiver. A nossa postura tem que se alinhar com o que revela Deus presente.
Nossa atitude de fé ou lamento. Bem-vindo à 20ª e última campanha Arca da Conquista. Não adianta eu fazer 21, sendo se nas 20 você lamentou. Chegou a hora de você ter atitude de fé. 20ª e última Arca da Conquista será o tempo não de Abinadab, mas de Obed-Edom. Toda a tua família será abençoada. Chegou o tempo em que toda a tua família será abençoada. Se coloque em pé comigo num pulo só e vamos orar. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Obrigado porque estamos mais uma vez prontos para entrar, prontos para atravessar, prontos para ser. Muito obrigado, ó Deus. E que não seja mais uma, que seja a última, que seja a maior, que seja mais impactante. E que enquanto eu falava aqui, apenas tentando resgatar a identidade de conquistador dessa pessoa, que teu Espírito opere, trazendo nela o maior sonho que ela pode ter. Porque o Senhor está à procura de quem sonha os teus grandes sonhos. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma pausa, Jesus? Pelas 20 vezes que essa arca já entrou.